Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos lendo, estudando o livro de Levítico e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 6. Nesse capítulo, nós vemos a continuidade, o início do capítulo, é o que eu vou mencionar, compartilhar algo com os irmãos aqui no início do capítulo, é a continuação sobre a oferta pela culpa, que nós vimos na sexta-feira. E depois do versículo 8 em diante, nós veremos as regulamentações acerca das outras ofertas. No capítulo 6 e 7 fala sobre a regulamentação acerca do holocausto, como exatamente que o sacerdote deveria fazer, deixar queimando ali o holocausto durante toda a noite, não permitir que o fogo se apagasse, enfim, é toda a regulamentação acerca do holocausto, acerca da oferta de cereal e acerca da oferta pelo pecado. Isso aqui nesse capítulo 6. Daí no capítulo 7 vai ter a regulamentação da oferta pela culpa e da oferta pela comunhão, e daí mais algumas outras orientações de Deus ali para o serviço sacerdotal. Mas hoje, aqui nesse capítulo 6 de Levítico, eu quero mencionar com os irmãos, compartilhar um devocional extraído dos versículos 1 até o 7, é a continuidade sobre a oferta pela culpa, que nós vimos na sexta-feira. Então, a continuidade do texto fala assim, Levítico capítulo 6, eu vou ler dos versículos 1 até o 7. Disse ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado ou deixado como penhor, ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a esse respeito, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa cometendo pecado, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou ou tomou mediante extorsão, ou o que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Fará a restituição plena, acrescentará a isso 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. E por sua culpa trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará propiciação pelo culpado perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. Então, nós vemos aqui, se alguém mentisse sobre alguma coisa, enganasse alguém, extorquisse alguém, roubasse alguém, seja algum bem, algum material, alguma coisa que aquela pessoa mentiu, jurou falsamente sobre algo que foi confiado a ele, essa pessoa deveria o quê? Restituir plenamente aquilo que ficou sobre seu domínio, mas que foi obtido de forma corrupta. Ele deveria devolver plenamente e ainda acrescentar o que? 1/5, ou seja, 20% em cima do valor daquilo que ele tomou posse por meio de corrupção. E só depois de restituir o proprietário, aquela pessoa a quem ele causou dano, então o infrator ia lá oferecer a sua oferta ao Senhor e entregar para o sacerdote um carneiro do rebanho sem defeito, devidamente avaliado. O sacerdote iria entregar essa oferta pela propiciação da culpa e então ele seria perdoado por aquilo que ele realizou. Mas veja que antes ele precisava o quê? Restituir. Depois ele oferecia a sua oferta, o seu sacrifício a Deus, para receber o quê? O perdão. Amados, lendo esse texto aqui, logo me veio à mente a passagem de Jesus quando ele se encontra com Zaqueu, aquele publicano, aquele que era o cobrador de impostos. O pessoal de Israel via ele como um traidor. Por quê? Porque ele era judeu, mas ele cobrava impostos dos seus irmãos judeus em favor de Roma. Então ele trabalhava para Roma. Então ele era tido como um pecador, como um traidor da nação de Israel. E aí, quando Jesus se encontra com ele, é interessante a resposta que ele dá a Jesus, sem Jesus questionar nada.
E isso me faz pensar o quanto Deus nos chama para uma vida que não fica ali apenas no raso, mas nos chama para uma vida mais profunda com Ele. Amados, essa era a lei vigente quando Jesus veio como homem. Se alguém roubou, se alguém extorquiu, se alguém conseguiu um bem fraudulentamente, o que ele tinha que fazer? Restituir a pessoa e ainda dar 20% em cima. E depois ele ia lá oferecer um sacrifício a Deus. Mas olha esse relato aqui do encontro de Jesus com Zaqueu. Quero ler aqui para os irmãos. Está lá em Lucas, no capítulo 19. Eu vou ler dos versículos 1 em diante, que fala sobre esse encontro de Jesus com Zaqueu. Então, Lucas 19, do 1 em diante, está escrito assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor. Veja, todos falando ali, Jesus não tinha falado nada ainda com ele. Só que ele queria ficar na casa dele. Jesus só disse: desça aí, Zaqueu, que eu quero ficar na tua casa hoje. E a multidão começou o quê? Esse homem é um pecador, Jesus vai se hospedar na casa de um pecador. Então Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amados, veja que a declaração de Zaqueu impactou Jesus, e Jesus logo declarou: hoje houve salvação nesta casa. Mas quando nós olhamos aqui, pensamos: glória a Deus, né? Ele vai dar o dinheiro aos pobres, vai devolver, se por um acaso ele extorquiu alguma coisa, alguém vai devolver 4 vezes mais. Quando nós lemos essa passagem de Levítico, fica bem nítido o porquê a reação de Zaqueu impactou tanto Jesus, e Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa. Por quê, amados? Pela lei de Moisés, era o que estava vigente ali naquele momento, pela lei de Moisés, se por acaso, porque ele diz assim: se de alguém eu extorquir alguma coisa, ele não está dizendo que eu extorqui, mas eu vou verificar toda a minha vida, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu não vou apenas restituí-lo e entregar 20% a mais, como a lei de Moisés manda. O que eu vou fazer? Eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou quadruplicar, não vou dar só 1/5 a mais pelo que eu extorqui. Se por acaso eu extorqui alguém, eu darei 4 vezes mais. Amados, isso daqui demonstra que ele entendeu plenamente a vida que Jesus veio trazer. O que Jesus veio propor não era simplesmente uma obediência à lei de Moisés, como os fariseus queriam enfatizar, mas era uma vida extremamente generosa e que não era mais apegada ao dinheiro. Por isso que ele diz: eu vou dar metade dos meus bens, estou dando agora metade dos meus bens. Ele tomou essa decisão. Eu vou dar metade dos meus bens, e se por acaso eu extorquir alguém, eu não vou apenas cumprir a lei de Moisés, eu vou ir muito além. Não vou dar só 1/5 a mais, eu vou dar 4 vezes mais se eu extorquir alguém. Amados, essa é a vida que Jesus conquistou para mim e para você, para nós irmos muito além daquilo que é pedido a nós.
sabe, muito além daquilo que é colocado. Ah, isso aqui é pecado ou não é pecado? Nós vemos assim, muitas vezes a nossa vida resumida. Será que é pecado ou não é pecado? Não, isso aqui não é pecado, a Bíblia não fala nada, eu tô certo, tá tudo bem. Deus nos chama para ir além. E Zaqueu foi esse exemplo de alguém que foi além. Ele conhecia a lei. Ele sabia o que estava escrito ali em Levítico no capítulo 6, falando que se de alguma forma ele extorquiu alguém, ele deveria restituir e entregar 1/5 a mais, 20% a mais. Mas ele disse, não, eu quero ir além disso. Eu entendi a vida que Jesus Cristo veio propor. É uma vida de entrega, de generosidade, de rendição completa, que eu não me apego mais aos meus bens, eu não me apego mais ao meu dinheiro, eu não me apego mais ao que eu tenho, mas eu quero ser, de fato, um filho de Deus. Aí qual foi a resposta de Jesus? Hoje entrou salvação aqui nessa casa. Por quê? Porque a atitude de Zaqueu demonstrou que ele entendeu perfeitamente a obra que Cristo Jesus veio realizar. E amados, nós agora vivemos no pós-cruz. Jesus já veio, já exerceu todo o seu ministério e já realizou essa obra completa. Já foi essa oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus por todas as nossas culpas, por todos os nossos pecados. Ele já fez essa obra completa. E agora, sabendo disso, qual é a nossa posição? Qual é a nossa resposta a Deus diante de tudo isso? Será que nós vamos responder assim como Zaqueu? Vamos ir muito além, entendendo que nós já fomos plenamente perdoados, entendendo que nós já fomos plenamente justificados, redimidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Qual será a nossa posição? Qual será o nosso comportamento? Qual será a nossa atitude diante dessa obra completa que Jesus Cristo já fez? Tem um texto de Efésios que linka um pouquinho com isso que nós estamos compartilhando aqui de Levítico capítulo 6, então eu quero ler com os irmãos também. Efésios, no capítulo 4, eu vou ler dos versículos 22 até o final, até o 32, e vou ler também os versículos 1 e 2 do capítulo 5, porque é uma continuidade, é a continuidade do raciocínio ali que o apóstolo Paulo está falando. Então veja que interessante isso daqui, amados. Nós vimos ali no capítulo 6 de Levítico, falando sobre se alguém o que? Extorquisse, mentisse, conseguisse algo de forma o que? Fraudulenta, se alguém roubasse, se alguém desse falso testemunho, enfim, ele deveria o que? Restituir e dar 20% a mais. Zaqueu foi lá e entendeu o que Jesus Cristo veio estabelecer e foi extremamente generoso, foi muito além daquilo que a lei de Moisés estabelecia. E agora nós, porque já vivemos na obra de Cristo consumada, Jesus já consumou a sua obra, Deus nos chama para esse modelo de vida aqui. E é isso que eu quero ler com os irmãos. Efésios capítulo 4, dos versículos 22 ao 32, está escrito assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por seus desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, que foi criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Veja que nós fomos chamados para termos a nossa mente renovada, renovados no modo de pensar. Por quê? Porque a mente renovada nos faz ter atitudes diferentes, mente renovada pela palavra, porque nós fomos criados para ser semelhantes a Deus em justiça e em santidade. O Senhor nos chamou e nos criou, nos regenerou para sermos justos e santos. Isso provém de Cristo Jesus, que é a própria verdade. Portanto, versículo 25, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha,
e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Veja que se tornará uma pessoa generosa. Roubava, pare de roubar, vá trabalhar e ainda se torne generoso. Esse é o modelo de vida que Jesus conquistou para nós. Aquele que mentia, pare de mentir. Aquele que pecava quando se irava, pare de pecar por causa da ira. Pare de dar lugar ao diabo. Continua no versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. E eu vou ler aqui os versículos 1 e 2 do capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aleluia! Amados, Jesus Cristo já se tornou a oferta pela nossa culpa. Todos os pecados que nos tornavam culpados diante de Deus, Cristo Jesus já se entregou e já se tornou essa oferta perfeita. E por causa disso, agora eu e você podemos nos tornar imitadores de Deus como filhos amados. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vive em nós. Ele nos capacita, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece. Amados, nós temos uma vida completa com o Senhor. Nós precisamos ir além, assim como Zaqueu foi. Não apenas ficar nos perguntando, será que é pecado? Não é pecado? Ah, a Bíblia não fala nada, eu posso fazer. Não, nós precisamos ir além, assim como Zaqueu foi. Ele foi muito além da lei que estava vigente ali no momento em que ele se encontrou com Jesus. A lei vigente era a lei de Moisés. Ele foi além, entendeu o modelo de vida de Cristo, entendeu que não era apenas para cumprir a lei de Moisés, mas Cristo veio para estabelecer um novo modelo de vida. E agora nós que vivemos no pós-cruz, Jesus já realizou uma obra completa. Ele já foi a oferta e o sacrifício perfeito de aroma agradável. E agora eu e você somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus a nos despirmos da vida do velho homem, a renovarmos a nossa forma de pensar por meio da palavra de Deus e a nos revestirmos da vida justa e santa que Jesus Cristo já conquistou para nós. Que ao invés de nós ficarmos questionando, será que é pecado ou não é pecado? Será que eu posso ou não posso? Mas deixando a carne dominar, que eu e você possamos nos despir do modelo de vida da carne, nos revestir do modelo de vida do Espírito e possamos fazer essa pergunta: será que eu estou entristecendo o Espírito Santo? Será que ele está feliz comigo ou eu estou entristecendo o Espírito Santo? Porque olha o que a Bíblia diz aqui em Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Amados, quando nós entendemos essa comunhão plena que temos com o Senhor, quando entendemos o sacrifício perfeito de Jesus, nós queremos agradar ao Senhor. E então nós vamos abandonar todo estilo de vida corrompida pelo pecado.
Não simplesmente nos perguntando ou nos questionando, isso daqui não é pecado, eu posso fazer. Não, eu quero ir além, Senhor. Eu quero ter uma caminhada além, muito além. Eu não quero apenas cumprir regras, mas eu quero demonstrar a vida de Cristo enquanto eu vivo nessa terra aqui. Eu quero ser a imagem da vida de Cristo, eu quero refletir a vida de Cristo. Eu quero que as pessoas vejam Cristo Jesus através de mim, através do que eu falo, através do meu comportamento, através das minhas atitudes. Amados, que eu e você possamos ir além, assim como Zaqueu foi além. Ele não apenas cumpriu o que estava descrito lá em Levítico capítulo 6. Ele foi muito além, porque ele entendeu plenamente a obra que Cristo Jesus estava realizando. Agora nós já temos essa obra consumada. Zaqueu estava apenas vendo em parte. Nós agora já vimos a obra consumada, perfeita. Já sabemos qual é a conclusão da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. É perdão dos nossos pecados, é redenção, é regeneração, é justificação sendo recebida por nós por meio da fé. Agora que nós já temos essa obra consumada, o Espírito Santo de Deus nos capacita, nos dá poder para irmos além, não para levarmos uma vida mediana, comum, mas para manifestarmos a vida de Cristo, não para continuarmos a viver de forma meramente natural e humana, mas para recebermos a vida no Espírito, pelo Espírito e desfrutarmos dessa vida e revelarmos a vida de Cristo a esse mundo aqui. O mundo precisa de pessoas que revelem a vida de Cristo, de pessoas que, como está escrito ali em Efésios capítulo 5, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Amados, que eu e você, nós desejemos isso ardentemente e comecemos a tomar um posicionamento de ousadia no Senhor, assim como Zaqueu tomou aquele posicionamento de ousadia. Eu dou metade dos meus bens e ainda se eu extorquir alguém, eu dou 4 vezes mais. Eu vou além do que a lei determina. Eu quero é a vida de Cristo. Eu vou além do que essa vida natural e religiosa determina. Eu e você vamos além do que a religiosidade determina. Nós queremos ir além, queremos viver e manifestar e revelar a vida de Cristo, nos despindo do velho homem e nos revestindo da vida de Cristo. E o texto de Efésios que nós lemos aqui nos ensina como renovando o nosso modo de pensar. Não existe outra maneira de renovarmos o nosso modo de pensar que não seja por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, poderosa, eficaz, mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Ela entra no nosso ser a ponto de dividir alma de espírito, trazendo todo o discernimento, revelando as intenções do coração. Só a palavra de Deus tem o poder de executar em nós tudo o que precisa ser executado. O que significa isso? Arrancar de nós o que precisa ser arrancado e colocar o que precisa ser colocado. Amados, que eu e você, nós tenhamos vida com a palavra, renovando a nossa mente, a nossa forma de ver as coisas, a nossa forma de pensar, para que então nós possamos de fato revelar a vida de Cristo, abandonando, como está escrito aqui em Efésios, a mentira, abandonando todo pecado, não dando mais lugar ao diabo, abandonando tudo aquilo, toda a maldade, tudo aquilo que nos faz ficar presos a esse mundo aqui. O Espírito Santo nos capacita e nós já temos uma vida nova em Cristo Jesus. Olha o que a Bíblia diz: criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. O Senhor já nos deu essa vida justa e santa. O que nós precisamos é colocar em prática pelo poder do Espírito Santo e pela capacitação que Ele nos dá de renovar a mente pela palavra de Deus. Aleluia! O Senhor já foi a oferta perfeita pela nossa culpa, pela culpa de todos os nossos pecados. E agora, eu e você podemos viver plenamente o resultado do sacrifício de Jesus, que é uma vida justa,
santa, correta diante de Deus, nos alimentando com as verdades de Deus, recebendo pela fé todo o poder que vem do Espírito para sermos imitadores de Deus como filhos amados. Que nós vivamos assim todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu ensinamento, obrigada porque o Senhor nos dá vida e vida completa. Minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, nos ajuda a contemplar a obra que o Senhor Jesus já fez em nosso favor. O Senhor já levou toda a nossa culpa, já nos perdoou de todos os nossos pecados e por causa disso agora nós podemos viver como perdoados que somos. Podemos ir além de uma vida mediana, assim como Zaqueu entendeu o que Jesus estava estabelecendo e ele foi além. Senhor, que eu e os meus irmãos, nós possamos ir além, nós possamos viver de fato a vida da nova natureza, nos revestindo da vida do novo homem, renovando a nossa forma de pensar por meio da palavra de Deus e colocando em prática essa vida justa, santa, reta. Senhor, que eu e os meus irmãos desejemos todos os dias da nossa vida, que nós nos esforcemos para isso, para buscar ao Senhor todos os dias, para sermos imitadores de Cristo Jesus, entendendo que não é na força do nosso braço, mas é pelo poder de Cristo, é pelo poder do Espírito Santo que vive em nós. É assim que somos fortalecidos e capacitados para abandonar a mentira, para abandonar a corrupção, para parar de falar palavras torpes, palavras tolas que não edificam em nada, para parar de viver debaixo da amargura, da indignação, da ira, da gritaria, da calúnia, de toda a maldade. É o Senhor que nos capacita a nos livrar de tudo isso, a romper com esse modelo de vida natural, meramente humano, terreno. O Senhor nos capacita para uma vida sobrenatural no Espírito e pelo Espírito, revelando a vida de Cristo. Senhor, nos ajuda a viver assim. Espírito Santo, nos ajuda. Nos mostra aquilo que nós que nós não estamos vendo. Nós queremos ver como o Senhor vê. Abre os nossos olhos, o nosso entendimento. Traz luz para o nosso coração. Nós queremos ver todas as coisas. Queremos ver a nossa vida como Deus vê. Queremos ter o discernimento que vem do Senhor, a sabedoria que vem do Senhor, a capacitação que vem do Senhor. Então age em nós, Espírito Santo, em nome de Jesus. Queremos ser imitadores de Deus como filhos amados, crendo, confiando na obra completa que Jesus Cristo já realizou em nosso favor. Em nome de Jesus, amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.